Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai amoroso e do seu bendito e amado Filho, nosso Salvador bendito. Amém? Ontem nós estávamos tratando do arrependimento. Tínhamos que concluir hoje. Mostramos que o arrependimento é um dom de Deus. É Deus quem dá. Ele faz isso por sua bondade. É Ele quem opera pelo Espírito Santo no nosso coração o verdadeiro arrependimento. Ou não opera. Se você abrir comigo o texto na carta aos Hebreus, no capítulo 12, você vai ver alguém que buscou, mas não encontrou, não, arrependimento. Deus não quis dar. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, nós lemos assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Já pensou? Evidentemente, Deus não concedeu ao coração de Esaú um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro sentimento, um sentimento genuíno. E ele não encontrou, não achou, ainda que com lágrimas. Certamente essas lágrimas aí não refletiam um desejo correto diante de Deus. Tem gente que quer a bênção de Deus, favor de Deus, somente, mas não entenderam o que significa verdadeiro arrependimento. No texto de Isaías, no capítulo 58, ele está num contexto de arrependimento, e o Senhor mostra aqui que aquela disposição do coração deles não era correta. Ele está falando do jejum. Você tem que entender aqui que o jejum era uma disposição de arrependimento. As pessoas se apresentavam com jejum, vestido de pano e saco, diante de Deus, para se humilhar e confessar seus pecados. Mas veja, eles fizeram isso e não estavam vendo uma resposta rápida, favorável, e reclamaram, no verso de número 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum, um dia aceitável? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo. E aí ele vem falando de coisas que precisavam ser mudadas, atitudes, intenções corretas do coração e atitudes corretas.
Então Deus não quer saber de um arrependimento estereotipado, um arrependimento externo, um teatro de arrependimento ou com objetivos espúrios. Não. Deus quer um arrependimento sincero com relação aos seus pecados, à vida que você vem levado. E deixa eu dizer uma coisa. Alguns procuram esse arrependimento, mas é apenas um medo da ira de Deus e da punição imediata de Deus, da rejeição de Deus, mas não é de coração sincero querendo se voltar para Deus inteiramente. Nós temos exemplos de arrependimentos fajutas, arrependimentos que o máximo que conseguiram foi um adiamento do juízo de Deus. Como está em primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, nós temos o arrependimento aqui de Acabe, que foi um arrependimento meia boca, e que só adiou a ruína. Mas veja, vou ler, verso 27, capítulo 21 de primeiro livro dos Reis, verso 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, foram ameaças sérias que ele ouviu, que Deus haveria de fazer sobre a sua casa. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco, andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Mas não pense você que ele se safou, não. Se você for mais para frente um pouco, no verso de número 34, ele foi para uma guerra, se disfarçou, falou assim para o outro rei, que era Josafá: se veste você de rei, eu vou me disfarçar de um soldado comum e vou entrar na peleja. Pensando que esse seria uma boa forma de se esconder daquele alvo, do interesse do inimigo. Mas veja o que diz o verso 34. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse ao seu cocheiro: vira, leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos Sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua casa, cada um para a sua terra. E então, morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra do Senhor tinha dito: as prostitutas banharam-se nestas águas. E assim Deus exerceu juízo sobre Acabe. Seu arrependimento foi para as cucuias. Então, como é o arrependimento que Deus faz? Como podemos saber que Deus está concedendo verdadeiro, genuíno, autêntico, um real arrependimento a um coração? Você ouviu a leitura do Salmo 51. Você viu bem que Davi, e por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, enfrenta
triste realidade do seu pecado, com o coração compungido, contrito, sincero, diante de Deus, com angústias profundas de alma, por ter ofendido a Deus. Pequei somente contra ti, pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. O arrependimento, ele tem a ver diretamente com o que fizemos contra Deus, principalmente. Quando as pessoas ficam pensando, os jovens ficam pensando com relação ao pecado, a grande preocupação é das consequências do pecado. Né? Se, por exemplo, adiantarem o namoro numa relação, e aconteceu o inevitável, e então, e agora? O que vai dizer minha mãe? O que vai dizer meu pai? Como é que vai ser? Vai ser disciplinado na igreja, o boletim. E então, ficam arrasados. Então, estão arrependidos de ter feito isso, mas pensando nessas tristes consequências, vergonha, tal. Mas isso não é, vai ser assim mesmo. Mas isso não é um arrependimento. Arrependimento verdadeiro é pequei contra Deus. Você lembra quando José foi tentado? E que então a mulher queria, por tudo que ele se deitasse com ela. Então ele disse, pecaria eu contra Deus? Então arrependimento é você pensar, acima de tudo, no que você fez contra Deus. E sentir o peso no seu coração, uma convicção profunda dessa ofensa a Deus. E então, você se humilha diante de Deus com um sentimento verdadeiramente triste. Então, a primeira coisa que sinal verdadeiro de um arrependimento é tristeza segundo Deus. Abra aí em 2 Coríntios, no capítulo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Veja o verso 9, que é que o apóstolo Paulo fala. Porque ele havia escrito uma carta muito dura contra a igreja de Corinto e contra a pessoa que havia feito um pecado horroroso lá na igreja. E ele então escreveu essa carta dura. E o que aconteceu é que, quando a carta foi lida, a igreja ficou arrasada. E experimentou um verdadeiro arrependimento e uma tristeza profunda por causa da sua situação. Não só por causa da pessoa que pecou, não. A igreja toda se sentiu culpada também por causa dos outros erros que havia na igreja, inclusive contendas entre eles. E aí, veja o que ele diz, verso 9. 2 Coríntios 7, verso 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Veja, então existe uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. É uma tristeza que Deus dá, segundo Deus. Você é visitado por uma tristeza.
Meus irmãos queridos, arrependimento é um tempo de tristeza. É interessante, às vezes até se canta sobre arrependimento e tal, mas não é com tristeza. Nós somos uma geração muito alegrinha. A vida cristã é alegria. Sim, é alegria. Mas antes é preciso haver tristeza. Cuidado com a alegria quando não houve tristeza, segundo Deus. Veja o que o apóstolo Tiago diz. Tiago, no capítulo 4. Então, eu estou falando, não é algo de mim mesmo. Versículo 8 diz assim, no capítulo 4 de Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Veja, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Então, quando o arrependimento vem, você ouviu ontem todas as denúncias da parte de Deus com relação à sua real situação espiritual. Você foi exposto diante do padrão moral de Deus e reprovado. E se o Espírito Santo realmente tocou o seu coração enquanto você ouvia a palavra de Deus, e você meditou, pensou, considerou no que Deus disse, você não tem que ficar alegrinho, não. Você tem que experimentar a tristeza, segundo Deus. Ficar arrasado. E meus irmãos, essa tristeza é algo que Deus dá e que tira por um tempo a nossa alegria. Não há piada que lhe faça rir. Não há brincadeira que coadune. É isso que é quebrantamento. Quando Deus visita uma igreja com quebrantamento, um grupo de jovens com quebrantamento. Então, o ambiente fica pesado. As conversas são poucas. Não tem riso. A conversa é: temos pecado contra Deus. Não podemos continuar mais assim. Deus tenha misericórdia de nós. Ele de fato falou ao nosso coração e nós temos que ouvir a sua voz. Lamentai e chorai. Então, meus irmãos, isso é uma ação verdadeira do Espírito Santo. Mas é claro que não vai ficar só nisso. Essa tristeza tem a ver com um temor com relação ao pecado. Um temor
porque envolve uma atitude séria e de pavor com relação ao pecado. Sabe por quê? Porque o pecado suscita a ira de Deus. O atributo mais terrível do Senhor é a sua santidade. Porque Ele é santo, santo, santo. Ele não pode contemporizar com o pecado. Ao contrário, necessariamente, Ele tem que se irar contra o pecado, e a sua justiça é aguçada para exercer juízo sobre a cabeça de todo aquele que está em pecado. Quando Isaías teve a visão da glória e da santidade de Deus, revelada a ele naquele templo, quando Cristo foi apresentado, sentado no seu trono com um séquito ao seu redor, era Cristo mesmo, porque Jesus diz que ele viu a sua glória. Mas a glória dele era de um justo juiz. E ele ficou apavorado. A conclusão óbvia de ter contemplado a glória e a santidade do rei no seu trono foi essa: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, eu tenho que morrer, porque se eu não morrer, ele não é santo, e ele é santo, eu estou vendo que é santo. Então ele viu que era isso que tinha que acontecer. Nós estamos acostumados a pensar em Deus, é muito amoroso. Ele é amor, ele não vai fazer isso, Deus é amor. Às vezes alguns até pensam assim, não, esse Deus é do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é cordeiro, é cordeiro. Não pense assim, não. Porque ele de fato é um cordeiro, mas um cordeiro irado com relação ao pecado e aos que praticam o pecado. Talvez o texto que mais fala a respeito disso se encontra em Apocalipse, capítulo 6, veja a partir do verso 12, veja o Deus amoroso do Novo Testamento, veja o Cordeiro do Novo Testamento. Apocalipse 6, 12, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abala por vento forte, abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se?
Eu estou lendo o quê? É um texto de Graciano Ramos, escritor aí, Érico Veríssimo. Eu estou lendo o quê? Monteiro Lobato e suas imaginações e contos de fada? Eu estou lendo a palavra de Deus. E Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus irmãos, arrependimento é ter um santo temor. É como diz o texto, eu sou um Deus que habito num alto, sublime trono, mas habito também com o contrito de coração e que treme da minha palavra. Então, arrependimento é levar a sério Deus, quem Ele é e o que Ele fala, com relação ao pecado. Tristeza, santo temor. Então, o que vem, obviamente, depois disso? Vem o que vocês chamam e nomeiam essa conferência. Meu nome? Metanoia. Metanoia. O que é metanoia? Metanoia é o que a Bíblia chama de arrependimento. E que tem a ver com uma atitude determinada no tempo e no espaço. Não é uma coisa romântica, é algo sério que Deus produz no coração quando você para na direção que está indo e dá meia volta. Deixa de fazer o mal. Aprende a fazer o bem. Determinadamente. E começa a ter um conceito a respeito do pecado muito diferente do que você tinha antes. Brincando com o pecado, tolerando o pecado, achando até bom, achando engraçado, rindo, quando via as coisas pecaminosas contadas como piada ou nos programas humorísticos. Acabou. Metanoia produz em você um nojo contra o pecado. A metanoia, o arrependimento verdadeiro, faz com que você pare e comece a considerar o pecado como coisa odiosa, nojenta, terrível. E você aborrece o mal e começa a ter horror, vergonha. Aquela atitude que era até, de certa forma, heróica no seu conceito, é uma vergonha. Você começa a sentir vergonha do que fez, do que fazia. E começa a abominar o pecado, a odiar e a não suportá-lo mais. Não suporta mais. E então você tem uma atitude de aversão contra o pecado. Como diz lá o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, diz assim: não comuniqueis com as obras
infrutuosas das trevas. Antes condenai-as. E você, então, não pode mais tolerar. Pode mais ouvir. Aborrece o coração. Você tem um novo conceito com relação ao pecado. Então, meu querido, isso não é algo externo, teatral. É fácil cantar arrependimento. Mas arrependimento é algo dramático, sério. É como os puritanos mesmos diziam, um agonizar profundo de alma diante de Deus. Eu não sei quanto tempo pode durar isso. Depende de Deus. E é preciso deixar que Deus faça isso. Eu ouvi o testemunho de uma missionária que estava evangelizando uma moça que tinha vivido uma vida devassa. E então, eles foram para um piquenique com o Scott, porque ela ia fazer um estudo ali, sentado com ela, ler a Bíblia e tal. E quando começaram, aquela moça caiu então num pranto convulsivo. Algo assim tremendo, e até preocupante. Soluços. E ela ficou incomodada, a missionária, pensando, olha minha filha, mas espera aí, Cristo morreu pelos seus pecados, não precisa ficar assim. Quando ela estava assim, ela então na mente percebeu que estava fazendo algo totalmente equivocado e errado, a missionária. Não, eu não tenho que consolar essa moça não. Isso é Deus que está fazendo. Deixa ela chorar. Deixa ela chorar. Então, Deus é também da tristeza. É como diz lá Provérbios, tem tempo para se alegrar, tem tempo para chorar. E o tempo do arrependimento é o tempo de Deus operar assim, dessa forma no coração. A grande verdade, meus irmãos, é que a nossa geração não sabe o que é isso. Nós não conhecemos isso, nunca ouvimos na pregação do Evangelho que era necessário enfrentar, encarar o pecado desta forma e perceber que nós ofendemos a Deus, somos réus de juízo de morte e que precisamos botar a boca no pó e lamentar, e chorar, e suplicar que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Aí, o irmão que estava comigo hoje disse, então está danado, porque só a morte, morrer, porque eu não... O que eu vou fazer? Então tem um texto aqui em Isaías 57. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías, que eu acho tão maravilhoso. Veja Isaías 57, a partir do verso 14, eu vou ler.
Veja o que Deus diz. Disse: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face, indignei-me. Mas rebelde seguiu ele o caminho de sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Vou repetir de novo. Sararei, também o guiarei, e lhes tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor: eu sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Percebe? Deus quer consolar. Ele quer. E está dizendo que Ele quer dar a paz. Sabe o que é isso? É que você, na condição de pecador, tem sido inimigo de Deus. Mas Ele quer reconciliar você. E a Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Cristo, com seu sangue e sua cruz, veio trazer a paz. Para os que estão longe, para os que estão perto. Deus trouxe em Cristo a reconciliação e a paz. Então, eu tenho que agora falar deste desejo gracioso, amoroso de Deus, de consolar, de perdoar, de sarar e de dar a paz, a salvação. Até aqui eu anunciei seu juízo, sua ira justa e santa, que são verdadeiras e que virão contra o perverso. Mas eu estou aqui em nome dele para dizer que ele tem a salvação, que ele quis salvar pecadores. Não todos, mas um povo que ele amou e escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia ensina isso, que na eternidade, Deus revelou este plano para si mesmo, para a Trindade, visando a glória do seu nome, a exaltação do seu Filho. Deus quis escolher um povo que seria a igreja, a noiva do seu Filho. Um povo de todas as raças, tribos e nações, grandes e pequenos, homens, mulheres, pecadores, que seriam, antes mesmo de criar, ele já sabia que seriam inimigos dele.
Mesmo assim ele amou. Mesmo assim. É por isso que a Bíblia diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso aconteceu na eternidade. Na eternidade. Deus nos escolheu pecadores, inimigos. Então, os teólogos falam de um pacto na eternidade, da Trindade. E eles dizem que o Pai, então, revelou este propósito glorioso. Mas era necessário que estes escolhidos, porque iriam cair em Adão, isso antes de criar todas as coisas, porque iriam cair em Adão, teriam que ser redimidos. E eles não poderiam fazer isso por eles mesmos de forma alguma. Era preciso um redentor. E disse ao filho que só ele poderia fazer isso, que ele era um escolhido. E prontamente o filho se dispôs, por amor ao Pai e por amor a estes que o Pai amou e escolheu. E então, solenemente, lá na eternidade, o Pai entrega um livro contendo a lista de todos os nomes, todos que ele escolheu. Escreve num livro chamado Livro da Vida do Cordeiro e entrega para ele. E o filho recebe aquela lista. E o encargo de, na plenitude dos tempos, se fazer carne e morrer. Mas a Bíblia diz que naquela hora, na eternidade, ele morreu. Ali mesmo ele se tornou o Cordeiro. E o seu sangue foi conhecido antes que todas as coisas fossem criadas. Homens, de nada existia. Deus tinha os nomes dos eleitos e Cristo os acolheu, os amou. Naquele momento ele morreu e o seu sangue foi conhecido na eternidade. E selada esta redenção que haveria de se proceder no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, com seu Filho. O Espírito Santo se apresenta e diz: eu me encarrego de ir atrás e buscar cada um deles e aplicar pelo meu poder, primeiro, a regeneração, a vivificação, porque estarão mortos, evidentemente, por causa do pecado, serão vivificados pelo meu poder, e eu vou aplicar todos os recursos da obra que o Filho, o Redentor, fez por eles. Vou santificá-los e sustentá-los em fidelidade e perseverança até o fim. Isso tudo na eternidade. Talvez você pergunte, mas pastor, quem disse isso? Monteiro Lobato? Não. Abra comigo então os textos que nós vamos ver isso rapidamente. Começando com Apocalipse. Apocalipse. Capítulo de número 13. Veja, nós temos aqui já algumas pistas. Verso 8, Apocalipse 13, verso 8 diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então temos aqui um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, com nomes escritos, e que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E se você
quiser ainda, vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós temos isso aqui também expresso. 1 Pedro 1, 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais, que eles vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, está aí. Foi morto lá, na eternidade. Seu sangue conhecido lá. A redenção desses escolhidos. Mas vamos ver mais um texto que está em Apocalipse 17, no verso 8 também, que diz bem claro que esses nomes foram escritos na fundação, lá, desde a fundação do mundo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, eu, arminiano, preguei o evangelho muitas vezes fazendo apelo, e quando as pessoas vinham à frente, eu orava como eu aprendi. Muitos evangelistas faziam isso. Senhor, escreve o nome destes no livro da vida. Santa ignorância. Os livros, o nome já estava escrito lá, desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Eles não vieram para o nome ser escrito, eles vieram porque o nome estava escrito. Por isso que creram. Será que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, tinha noção? Ele deixou pistas de que havia esse pacto na eternidade. Ele faz menção, de alguma forma, de que o Pai entregou para ele estes eleitos para que ele viesse redimi-los? Sim, Senhor. Vamos começar em João, no Evangelho de João, capítulo 6. Veja como está aqui muito claro, o Senhor Jesus deixa claro isso. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Não está claro? Não está claro que ele está fazendo referência àquele dia na eternidade. Se podemos chamar dia na eternidade, ou um momento na eternidade, em que o Pai entrega solenemente para ele aqueles que ele escolheu, seus eleitos amados, para ele salvar. Então você percebe que Jesus sabia plenamente por que ele veio para fazer a vontade do Pai, e sabia que a vontade do Pai era que nenhum ele perdesse de todos que o Pai lhe deu. Pelo contrário, ele os ressuscitaria no último dia. Então, ele sabia que a sua missão era em favor destes eleitos. Veja que Jesus tem clara essa ideia no verso 65, e prosseguiu, do mesmo capítulo 6. Por causa disto é que tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido.
capítulo 8, ele vai chamar, capítulo 8 de João, ele vai chamar estes da lista dos que são de Deus e os que não estão na lista dos que não são de Deus. Veja o verso, João 8, verso 47. João 8, verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, eu estou pregando aqui, eu sei que tem os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que são de Deus vão dar ouvidos. O Espírito Santo se encarrega disso. Outros. No verso de número, ou no capítulo de número 10, nós temos aqui o verso 1, que diz assim, em verdade, porque ele vai chamar agora os da lista de suas ovelhas. Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, Jesus está dizendo isso. Os eleitos do Pai são suas ovelhas. E Ele vai fazer a obra de redimi-los e vai chamá-los pelo nome. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando você ouve a pregação do Evangelho e o Espírito Santo abre os seus ouvidos e você ouve Jesus lhe chamando. E você sabe, sou eu. Eu tenho que segui-lo. É isso que vai acontecer. No verso de número 16, nós temos aqui ainda o Senhor Jesus. Aliás, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, presta atenção. Cristo não morre por todo mundo, não. Não morreu por todo mundo indistintamente, de forma alguma. Cristo morreu pelas suas ovelhas. É por elas que Ele dá a sua vida. Dou a minha vida pelas ovelhas. E para ninguém pensar que Ele está falando só dos judeus, Ele acrescenta, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus está dizendo, ovelhas, isso é, aqueles que o Pai elegeu, que são minhas ovelhas, são dentre os judeus e dentre os gentios. A mim me convém conduzi-las. Eu fiquei comovido quando tive a oportunidade de ir lá na abadia de Westminster e andando pela nave da abadia, são túmulos, lápides, dos ingleses mais importantes na história da Inglaterra. E você vai encontrar lá a lápide de um grande missionário chamado David Livingstone. Ele era missionário e também geógrafo, por isso ele ficou muito famoso. Mas ele era primeiramente missionário. Ele foi para a África. É verdade que ele descobriu inúmeros acidentes geográficos, registrou, catalogou, mandou para a Inglaterra as informações e ficou famoso, mas
ele foi para a África, não é para ser geógrafo, ele foi para ser missionário. Sabe por que eu estou lhe citando isso? Porque na experiência dele, ele conta que ele foi para a África por causa desse versículo aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. E ele pensou, tem ovelhas de Jesus na África, lá no coração da floresta da África. Tem ovelha. Ele sabia das tribos que estavam lá. E ele disse, Jesus quer conduzir essas ovelhas. É como se ele dissesse, há eleitos de Deus lá que Cristo quer chamar. E ele foi para lá. Fez um trabalho maravilhoso. Os nativos africanos o amaram muitíssimo. Foram salvos pela graça de Deus. Quando ele morreu lá na África. Então a Inglaterra mandou uma missão para trazer o corpo dele e sepultar entre os grandes ingleses na abadia de Westminster. Mas os cativos disseram, o corpo vai, mas o coração não. Abriram o peito dele, tiraram o coração e enterraram na África. E ele foi sepultado na abadia. E se você for lá, na lápide vai estar escrito, este versículo, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Eu vi com os meus olhos. Então, ele cria nisso. E nós devemos crer nisso. Você está em Campina Grande, porque o plano de Deus, o Espírito Santo vai chamar esses eleitos que estão aí em Campina Grande. Mas ele não vai fazer, ei, ou mandar um anjo, não. Ele vai usar você. E a igreja é o ID. Então você deve sair e pensar, aqui em Campina Grande, há ovelhas que não são lá do aprisco de Deus e que Jesus quer conduzir e sair para chamá-las. São ovelhas. Veja agora o que ele diz no ele diz que vai entregar sua vida. Verso 17. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente eu dou. E aí diz assim, verso de número 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja que ele está deixando claro isso. Os eleitos de Deus virão, e jamais ninguém arrebatará da mão. Não tem esse negócio de eleito perder a salvação. De forma alguma. Está nas mãos de Jesus e é o Pai quem sustenta. Ele diz, o Pai é maior que ninguém, que eu. Ele diz isso aqui, não é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conheço-me e segue. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Sim, aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Certamente está se referindo ao propósito do Pai de salvar esses eleitos e o propósito de sustentá-los até o fim. Bem, no capítulo 11, no verso 40, a partir do verso 47, eu não tenho tempo de ler todo, mas o Caifás está reunido com o Sinédrio e faz uma declaração de que alguém teria que morrer pela nação. E o evangelista explica, verso 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, para que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Mas não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo
os filhos de Deus que andam dispersos. Então, os da lista agora ele chama de filhos de Deus dispersos. E é por eles que ele morre. A nação aqui é o povo, que não é só de judeus, mas o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. No capítulo 17, eu vou encerrar agora aqui, você percebe, vê claramente que Jesus está chegando a hora e ele então se reporta ao que foi feito na eternidade. Ele diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Jesus está dizendo claramente que era esse o propósito e ele estava para fazer isso e portanto, reivindica a sua glória. E no verso 9 ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Então você vê claramente que o propósito de Jesus, a sua consciência é clara de que ele veio em favor dos eleitos, das ovelhas, dos que são de Deus, dos filhos dispersos. E ele na cruz do Calvário, querido, não representou os pecadores do mundo, não. Ele substituiu os eleitos do Pai. Substituiu. A morte de Cristo é substitutiva. Antes de chegar à cruz, ele é dito assim, aos que amou, amou-os até o fim. Então ele foi e tomou o lugar dos seus eleitos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, desde o primeiro dia em que tem falado, e tem falado ao seu coração, e você realmente foi tomado por uma consternação de alma, convicção de pecados, sentiu mesmo que está carecendo muito da misericórdia de Deus. Então, eu gostaria que o Espírito Santo agora pudesse falar ao seu coração que Cristo lhe amou, porque o Pai amou a você antes da eternidade, e Cristo também amou. E por amor, Ele desceu, deixou a sua glória, se humilhou. Foi uma renúncia. Foi uma morte, de fato, desde a eternidade. Ele desceu, se humilhou, se fez homem, porque era necessário que alguém na sua carne, como você e eu, semelhante em tudo, exceto no pecado, como verdadeiro homem, santo, puro, sem pecado, e verdadeiro Deus, segunda pessoa da Trindade, renunciasse todo o esplendor da sua glória. Porque ele veio aqui oculto da sua glória. O Espírito Santo é que deu aos discípulos a condição de ter uma visão. E é dito assim, os evangelistas dizem, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele então se entregou voluntariamente, por amor, a mim e a você, a todos esses eleitos. Era necessário. Não poderia haver justiça, nem possibilidade de perdão, de reconciliação, de paz, para pecador nenhum, se Deus não esgotasse o cálice da sua ira
se Cristo não esgotasse o cálice da ira de Deus, se o Pai não derramasse sobre ele todo o castigo, toda a sua ira e todo o pecado. Você veja que não é uma coisa simbólica, não. Durante 3 horas, Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. E dos que já haviam morrido, crentes do Velho Testamento, Deus derramou iniquidade sobre Cristo. Então, quando você pensa naqueles pensamentos vergonhosos, naqueles sentimentos vis, malignos, que você teve em atitudes tão baixas, as quais você não tem coragem de mencionar, só realizar em oculto já é vergonhoso. Pense que conscientemente Jesus experimentou na cruz. Ele passou por isso. Ele pensou imundo como você pensou, porque a Bíblia diz que ele se tornou pecado. Não voluntariamente. Não ele pecando, de forma alguma. Até o fim ele nunca pecou. Ele nos substituiu. E se tornou pecado na cruz. E se tornou abominável a Deus, a ponto de Deus lhe virar as costas. Isso é algo que nós nunca entendemos. E eu não sei se vamos entender na eternidade. Tão misterioso. O que está oculto nestas terríveis palavras? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu não entendo. Você não pode entender. Isso é coisa da Trindade. É coisa profunda. Que angústia, que dor de alma. A gente, quando às vezes ouve as pessoas falarem da cruz, fica assim, ai, os pregos doíram demais. E a morte de um crucificado é uma agonia terrível. Isso é nada. Muitos morreram crucificados. Até os ladrões que estavam do lado morreram. Sentiram a mesma dor. Não é isso não. É uma dor de alma, misteriosa, profunda, uma agonia do espírito, que tem a ver com o divino, com uma união de natureza da Trindade, sendo violada naquele momento, por causa dos nossos pecados, das nossas imundícies, das nossas misérias. Eu não tenho como descrever a dor de alma, o que significou o horror de Cristo na cruz. Eu não tenho. As pessoas dizem que Cristo desceu ao inferno para tirar a chave. Está errado, não existe isso não. Cristo desceu ao inferno na cruz. Ele experimentou o meu inferno, o seu, de todos os eleitos da cruz. Mensurar isso é ridículo, não tem como. Quando falamos do Calvário, tateamos a superfície, não temos como penetrar a profundidade. Oh, somos tão levianos quando muitas vezes cantamos o Calvário, a cruz, sem nos consternarmos, às vezes até com um ritmo. Devíamos tremer os lábios. Quem sabe emudecer. E ele derramou o seu sangue. Morreu, exangue. Sangue puro, divino. Inocente, mas e divino.
manchou o chão, a terra, lhe cobriu a face, o corpo. E a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É certo dizer que há uma fonte de sangue que jorra. Porque não é a quantidade do sangue, é o significado. Há uma fonte de sangue jorrando para limpar, lavar, enxaguar todos os eleitos em todos os tempos e todas as gerações que vierem e se prostrarem e suplicarem: purifica-me, Senhor, limpa-me, lava. Novo nascimento, meu querido, passa por esse entendimento, esta compreensão de quem o Senhor Jesus Cristo é, primeiro de quem nós somos, de quem o Senhor Jesus Cristo é e o que Ele fez, suficiência da sua obra na sua morte. Mas eu tenho que dizer, não parou aí. O sepultamento e a ressurreição de Cristo são extremamente importantes para completar a sua obra. Novo nascimento só é possível com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Foi na ressurreição de Cristo que, de fato, é a demonstração de que sua obra foi aceita pelo Pai, portanto, a justiça satisfeita, e sua ascensão na glória. Aí foi completada a obra. E nós vamos ver as implicações disso amanhã, quando tratarmos da nossa união com Cristo, com sua morte, sepultamento e ressurreição. E ascensão, para nos assentarmos nos lugares celestiais em Cristo. É isso que consiste o novo nascimento. Não é uma coisa mística, mas é algo que se compreende, que se entende, e com a qual nos identificamos pelo Espírito Santo. E Ele aplicando todas estas coisas no nosso coração. Que Deus console o seu coração. Console. Você possa hoje ir para casa pensando: tem uma saída. Existe uma fonte de sangue que jorra ainda. Eu preciso me banhar deste sangue. Eu preciso ser purificado dos meus pecados. Porque é desta forma, pelo sangue, que somos salvos da ira vindoura. Que Deus, por sua graça, queira nos abençoar. Que o Espírito Santo, só Ele é que pode fazer você se consternar. Só Ele, só Ele. Eu fico aqui. Eu não posso dar um passo a mais. Agora é terreno sagrado que pertence só ao Espírito Santo. Aplicar o seu coração esta gloriosa verdade. Como amanhã também vai ser a mesma coisa. Que Deus seja glorificado pelo seu grande amor. Deus seja glorificado pela sua imensa graça. Deus seja glorificado pelo seu imenso poder de salvar tão vis pecadores como nós.
Amém.